Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês, muito especial porque cada vídeo é especial, cada tema é diferente e único. E eu estou aqui ao ar livre, como vocês gostam de me ver gravar, hoje sem filtro, para mostrar essa beleza do pôr do sol aqui na Berezhnaya, que é na beira-mar, na ilha russa, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Kaique, sou brasileiro, nordestino, da cidade de Aracaju, capital do menor estado do Brasil, Sergipe, e moro aqui na FEFO, que é a Universidade do Extremo Oriente da Rússia, banhado pelo mar do Japão, esse mar do qual vocês podem ouvir agora o som. E qual é o vídeo de hoje? O que é que eu quero falar para vocês? O que é que eu quero compartilhar com vocês de muito especial? Uma dica importantíssima de alguém que já está quase há 3 anos, né, que está cumprindo agora 3 anos aqui na Rússia. Bom, a experiência que eu quero compartilhar com vocês, na verdade o conselho que eu quero compartilhar com vocês é uma dica muito grande para quem deseja morar / estudar aqui, não vir dar com os burros na água e acabar voltando para o Brasil. Bom, e o que é que a gente precisa saber antes de vir para a Rússia? Uma coisa principal, fundamental, estou enrolando, né, hoje, mas eu vou chegar lá. Importante é você conhecer a cultura e o idioma do país. Kaique, que óbvio, que bobagem, que coisa mais tipo clichê você falou. Pode parecer clichê, mas nesse conselho especial, o conhecer a cultura que eu falo do país é muito mais do que só ler um livro de história, ou muito mais do que você, sei lá, ver noticiário em algum lugar. Por que, Kaique? Bom, a gente sabe que tanto a história mundial como as notícias que a gente vê na televisão, rádio, jornal, elas costumam ser imparciais, elas costumam carregar muito a vivência e o teor de mentalidade de quem escreve. Por exemplo, quando a gente fala da escravidão no Brasil, a gente fala na visão do escravizador, porque nossos livros de história, os nossos arquivos, a ideia de que a gente tem sobre o Brasil, ela é vista muito mais do ponto daquele que escravizou e escreveu do que daquele que viveu na pele, daquele que sentiu na pele, até porque quem viveu / sentiu na pele eram pessoas que não tinham acesso a escrever e cadastrar tanto da história, né, e deixar ali arquivado a real história do que foi o descobrimento / invasão ou arrombamento do Brasil, é melhor assim dizer. Kaique, então seja mais específico no que você quer dizer. Bom, quando a gente ouve sobre a Rússia, quando a gente tenta pesquisar alguma coisa sobre a Rússia e buscamos matérias ou jornais ou filmes ou conteúdo didático sobre, a gente costuma às vezes pegando a fonte daquele que não vai falar sobre o país de uma forma intensa. A gente vai pegar literatura às vezes de escritores ou de países que têm problemas políticos e a gente vai acabar aprendendo sobre a Rússia de uma forma muito estereotipizada, não sei como é que fala, cheia de estereótipo. Bom, Kaique, então onde buscar essa fonte? Onde procurar saber sobre a Rússia? Como se informar sobre o país? Bom, agora vem a minha experiência. Quando eu estava no Brasil e eu comecei a pesquisar sobre o país, em vez de somente ler ou de observar essas coisas que eu via por aí escritas em sites, em blogs ou em matérias e notícias que eu via na televisão, eu decidi conhecer russos. Russos que sabiam português, russos que falavam inglês, e comecei a entrar no VK, a mergulhar nesse mundo. Russos contra o governo do país, russos a favor do governo do país, porque se fosse para ter algum, como é que eu posso dizer para vocês, alguma notícia ou algum entendimento em si de como funcionava a cultura e a mentalidade do povo aqui, eu preferia ter a coisa maquiada por quem é daqui do que maquiada por um estrangeiro. Estão entendendo o que eu quero dizer? E eu comecei a pesquisar russos que gostavam daqui, russos que não gostavam daqui. Comecei a descobrir russos que falavam português, que falavam espanhol. Isso eu fui pesquisando no YouTube, em blogs e por aí vai. E comecei a entender a mentalidade do povo russo. Comecei a pesquisar da cultura, ouvi várias opiniões. Eu queria ouvir aqueles que gostavam do presidente, eu queria ouvir aqueles que não gostavam do presidente e queria conseguir começar a perceber as nuances daquilo tudo, começar a ver os pormenores e começar a entender como era o pensamento daqui, como ia funcionar a coisa aqui. E eu fui passando 1 ano, 2, 3, me aprofundando na mentalidade dos russos e começando a entender como era que eles aqui pensavam.
quer fossem contra o regime daqui, quer fossem a favor. E eu fui desenvolvendo o meu senso crítico sobre a Rússia. Eu tive épocas de gostar, nossa, demasiadamente daqui. Eu tive épocas de começar a pegar um ranço daqui. E eu fui moderando aquilo tudo. E eu fui entendendo. E eu fui vendo que tanto os russos quanto tanto a favor a cultura barra política daqui, quanto os russos a favor da cultura barra contra e a favor a cultura e política daqui, eu fui percebendo que ambos tinham em comum, que era característica do pessoal que nasceu aqui. É como o Brasil. Quando você ouve do brasileiro, por exemplo, que adora o país. Ah, eu adoro o Brasil, tudo tal. E ele faz alguma crítica contra o país. E o brasileiro que odeia o país e faz críticas também. Eu tô meio confuso, né, nesse vídeo, porque o povo tá passando olhando pra mim e me perguntando o assunto. Bom, enfim. Os brasileiros a favor ou contra, você consegue sentir a essência. O que é que tem de brasileiro, a intensidade que o brasileiro reclama, a intensidade que o brasileiro ama, e dentro disso você consegue tirar uma medida da cultura do país. E bem assim com relação à Rússia. E eu ouvia, e eu pesquisava, e eu lia, e eu tentava conhecer russos, e eu tentava entender a cultura. Então quando eu cheguei aqui em 2018, lembrando que eu comecei a estudar sobre a Rússia em 2012, eu já tinha uma noção do que ia me esperar aqui. Do ponto negativo que ia me esperar aqui, do ponto positivo que ia me esperar aqui. E isso fez com que eu não desistisse de vir e que eu não desistisse de estar aqui. Então eu aconselho para você que está assistindo esse vídeo, para você que está ouvindo os meus conselhos agora, ouvindo essa conversa, entenda da cultura do país. E um dos melhores das melhores maneiras de você começar a entender a cultura de um povo é quando você começa a desbravar também o idioma dele, porque o idioma junto com a cultura você começa a entender a personalidade, porque ele reflete, uma coisa reflete na outra. Isso é muito importante. Muitos brasileiros vêm para cá com vontade de conhecer, com vontade de estudar, com vontade de se aprofundar na cultura daqui, mas acabam desistindo no meio do caminho, porque falta o conhecimento, falta o entendimento de como pensa o russo, de como é o idioma, de como as coisas funcionam. E é muito interessante porque, por exemplo, o russo aqui, ele não tem costume de pedir, por exemplo, desculpa quando tropeçam em você ou quando se batem em você. Isso é muito cultural, da pessoa se bater em você, às vezes só acenar ou rir, ou você se bater em alguém e pedir desculpa e a pessoa olhar para você e rir, tipo, por que ele está pedindo desculpa? Isso não é falta de educação, isso é uma questão cultural. Mas só entenda esse aspecto quando você começa a conhecer a cultura. E coisa pequena como essa, de você se bater com alguém e pedir desculpa, a pessoa meio que não responder nada de volta, ou então responder por que você está pedindo desculpa, ou alguém se bater com você e não pedir desculpa. No dia a dia elas são chatas quando você não entende a cultura, quando você entende que não é falta de educação e que as coisas aqui funcionam assim. Então dentro dessas coisas, dentro desses pormenores, você começa a conviver melhor, a ter menos raivas ou a entender melhor como funcionam as coisas aqui e evita passar por situações constrangedoras ou traumáticas. Eu conheci muito brasileiro que veio para cá e que se abalaram com coisas bem menores ou coisas grandes também e acabaram, sei lá, se sentindo desencorajados, se sentindo desmotivados e voltaram. Eu hoje estava gravando com um canal que se chama Isso é Gastronomia. Eu fui convidado para fazer uma live e ele perguntou como eu me adaptei aqui, como foram meus primeiros passos aqui na Rússia. E eu posso dizer para vocês, como eu falei na live, foi muito de boa quando eu cheguei aqui. Não foi tanto choque para mim, eu já entendia muito da mentalidade aqui, eu já conhecia bastante da cultura aqui. Então tentar compreender o russo não foi uma coisa que me tomou muito tempo e gastou muito das minhas energias. Meus problemas aqui foram outros, né? Meus obstáculos aqui foram outros, financeiros, emocionais, e não essa questão tanto da cultura. A cultura não me pegou de surpresa. Então para você que está se organizando para vir para a Rússia, para você que está planejando estudar aqui, para você que está planejando ou fazer uma viagem
ou vir morar, compreenda a cultura do país, compreenda a construção cultural, compreenda como o país se formou historicamente, o que é que aconteceu aqui 10, 20, 30 anos atrás, para você entender quais os reflexos históricos e culturais estão sobre o povo russo, e aí você vai conseguir ter uma convivência melhor, aí você vai conseguir ter uma vida realmente bem mais tranquila aqui, dentro de todo esse panorama, cultura, mentalidade do povo russo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha ficado muito claro para vocês. Muito obrigado por assistirem meu canal. Querem mais dicas de vida aqui, querem entender um pouco mais da cultura, da vivência, do dia a dia. Eu estou sempre trazendo esses assuntos para vocês, contando as minhas experiências de quase 3 anos aqui na Rússia. É isso, da Zidânia, que quer dizer até logo. Muito obrigado por terem assistido e por terem me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.